Agora vamos iniciar a página 16. Investigue. Você sabia que existem outros tipos de verbete? As enciclopédias, por exemplo, apresentam informações organizadas em verbetes. Pesquise sobre os tipos de verbetes, comparando os diferentes dicionários e enciclopédias. Depois registre o que você descobriu. Bom, nesse momento, se você tiver aí na sua casa enciclopédia, dicionário, você pode verificar uma palavra na enciclopédia e no dicionário e verificar qual a diferença entre os dois, né? Bom, eu tenho aqui em casa um dicionário normal, que é de estudos, né? E eu tenho um dicionário infantil, que, por exemplo, se você for pesquisar uma palavra no dicionário normal, ali está enumerado, né? Tem os significados, os exemplos. Mas se você for pesquisar a palavra no dicionário infantil, tem tudinho aquilo que tem no outro, só que tem o desenho, né? Mostrando o que significa aquela palavra. Se for um animal, tem o desenho do animal. Se for um objeto, tem o desenho do objeto ali, né? Então, o dicionário infantil tem essa diferença. Ele tem o desenho. Mas a enciclopédia, ela tem uma diferença maior. Vamos verificar aqui qual é a diferença. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, o dicionário, vamos ler aqui. Dicionário, geralmente possui verbetes mais objetivas, com informações organizadas, com números, para separar os significados, seguindo exemplos, né? Então, dessa forma é no dicionário. Agora, na enciclopédia, já é assim, ó, aqui tá a enciclopédia. Né? Na enciclopédia é assim, eles possuem verbetes mais longas, que detalham a origem da palavra inserida no contexto histórico, trazendo exemplos detalhados. Então, são textos maiores, mas eles vêm detalhando desde o início de como foi gerada aquela palavra, o que originou aquela palavra de forma bem detalhada. Então, essa é a diferença da enciclopédia para o dicionário. A enciclopédia é um conjunto de livros, né, que contam vários assuntos. Tem sobre ciências, sobre história, sobre geografia, sobre vários assuntos. Então, essa é a diferença. Ela é mais detalhada, mais completa e fala de todo o contexto histórico daquela palavra. O dicionário não, ele é mais objetivo ali, né? Ele é mais direto. Aqui tem um garotinho e uma garotinha, né? Eu pesquiso no dicionário quando? E ele, eu pesquiso na enciclopédia quando? Bom, a B diz assim, em quais situações as pessoas recorrem ao dicionário e à enciclopédia? Escreva abaixo. Eu coloquei aqui em cima, olha só, em relação ao dicionário. Quando quero saber apenas o significado de uma palavra. Quando eu só quero saber aquele significado rápido, eu vou no dicionário, porque lá ele me dá logo objetivamente o que eu quero, né? E embaixo diz, aí em relação à enciclopédia eu coloquei embaixo. Pesquiso na enciclopédia quando é uma pesquisa escolar, pois precisa ser mais detalhada, né? Quando eu quero saber mais detalhes sobre a origem daquela palavra, de que país veio, de como começou aquela palavra, eu pesquiso na enciclopédia, que tem muitos detalhes, ok? Aí aqui diz assim, ao investigar diferentes dicionários, marque os que você encontrou. Essa aqui é a pessoal, né? Eu marquei aqui 2 que são os que eu tenho em casa, né? O dicionário para crianças e o dicionário de uso escolar. Mas também tem o dicionário online, né? Que você pode abrir uma página do Google, procurar o dicionário online, que você encontra também. É fácil de encontrar. Então, eu marquei esses 2 aqui, que eu tenho em casa, né? Dicionário da criança e dicionário dos escolar. Você pode verificar o que você tem aí na sua casa e marcar também, ok? Na questão D, escolha um verbete que você encontrou nessa página e preencha a ficha abaixo.
nessa pesquisa, quer dizer, na pesquisa. Ou seja, se você não tem dicionário aí, você pode abrir uma página do Google, e abrindo a página do Google, você digita lá, dicionário online, e quando abrir, você coloca uma palavra, a palavra que você quiser. E aí o dicionário vai explicar para você o significado daquela palavra. Aí você escreve aqui, aí põe assim, tracinho, aí escreve o nome da palavra. Aí embaixo, outro tracinho, o nome do dicionário. Pode ser dicionário online. Se não for online, o seu dicionário que você tem na sua casa, você coloca aí o nome do dicionário que você tem na sua casa. Aí próxima, público leitor. Se é dicionário de estudo, coloca dicionário de estudo, né? Que é para jovens, né? E aqui, o significado, aqui embaixo, tracinho, o significado da palavra. E aí você coloca o significado da palavra. Significa, nananã, nananã, nananã. Você escreve aí o que significa. Exemplo de situação de uso dessa palavra. Você pode colocar uma situação, uma frase que mostre a situação em que você vai usar aquela palavra. Certo? Então, assim você preenche. Você só pode preencher se você abrir o dicionário online ou um dicionário que tem aí na sua casa. Tá bom? Então, vamos lá. Cada um faça o seu. Agora, nós vamos iniciar a página 17. Na página 17, tem algo aqui pra gente conversar. Diz assim, olha, na questão 28. Em quais situações você já precisou explicar sobre o significado das palavras? Conte aos colegas como foi. Aqui vocês podem falar de alguma experiência, né? Por exemplo, uma vez eu estava com uma colega e ela chegou correndo e a palavra foi esbaforida, né? Você está esbaforida. O que significa esbaforida? Então, a gente teve que explicar o que significa esbaforida, né? Outra vez foi, você está feliz? Estou. Você fez atividades? Fiz. E você fez, então fizemos tudo concomitantemente, né? Tem que explicar o que significa concomitantemente, né? Isso aqui é legal. Isso é muito relevante. Ou seja, vamos explicar o que significa a palavra relevante. Então, existem palavras que nós não usamos todo dia, né? E quando às vezes a gente usa com um colega, a gente precisa explicar o significado. Ok? Então, na aula Zoom eu vou explicar o significado dessas palavras que eu falei. Vocês têm algumas palavras aí que precisa explicar o significado das palavras? Se tiverem, anotem aqui para a gente discutir na nossa aula Zoom, certo? Vamos agora para 29. Encontre no verbete da página 13 palavras que você não costuma usar e escreva aqui. Então, você vai agora na palavra, nessa verbete, nesse texto aqui, né, da página 13, procurar uma palavra. Bom, uma palavra que eu não uso muito é folclore, eleito e democrático. São 3 palavras que eu não uso muito. Eu não sei vocês, né? Eu não uso. Então, são 3 palavras que dava para anotar aqui para mim, porque são palavras que eu não uso muito. Eu vou colocar a palavra, deixa eu ver, que eu menos uso daqui. É a palavra folclore. Folclore? Folclore é uma palavra que eu praticamente não uso, né? Então, coloquei essa. Podem colocar o que vocês quiserem. Mas precisa tirar lá da página 13, tá bom? E aqui na 30 diz assim: por que o autor do dicionário escolheu utilizar essas palavras? A, para colocar palavras bonitas e impressionantes. B, para facilitar a leitura de adultos. C, porque a linguagem formal é própria do verbete. Então, é a C, né? Porque a linguagem formal é própria do verbete, certo? Aí aqui, escreva os trechos onde essas palavras aparecem, substituindo-as por outras de mesmo sentido, se necessário, consulte o dicionário. Então, aqui, ó, a palavra relativo, né? A palavra provém
e a palavra visa. Então, vamos lá, modificar. Na palavra relativo, significa que diz respeito a alguém, né? No caso aqui, vamos dizer que diz, vamos lá, que diz respeito, ai, não tem uma, não tá aparecendo, né? Deixa eu abrir aqui. Diz respeito ao povo, porque a gente está falando do povo, né? Então, diz respeito ao povo. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra. 14. Então, diz respeito ao povo. E a outra palavra é provém. Provém significa de onde vem, né? De qual origem. Quando eu digo, provém do povo, significa que é originado do povo, né? Então, vamos lá. Então, que vem do povo, né? Que tem origem ali daquele povo. Então, ele se origina do povo. Ali, ó, que se origina do povo. Esse aqui mais pra cima. E esse aqui mais pra cima. Pronto, se origina do povo. A próxima, que visa aos interesses do povo. Ou seja, que visa, que o objetivo é o interesse do povo, né? Então, vamos lá. Que objetiva o interesse do povo, ou os interesses do povo, né? Que se origina, que se objetiva o interesse do povo. Pronto. E aqui embaixo. No dicionário, encontramos exemplos do uso da palavra popular, como estão abaixo. Reescreva esses textos com suas palavras. Que folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. Como nós vamos escrever isso com as nossas próprias palavras?